Gente, nós recebemos aqui no nosso programa um e-mail do nosso telespectador Cristiano dos Santos com uma sugestão de um tema muito interessante que é o ecumenismo. O termo que vem do grego significa mundo habitado e é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o nosso pastor Hermes Caires, que aqui está. Pastor Hermes, bom dia, seja bem-vindo, Deus te abençoe, tudo bem? Joia, Como é que está lá a família, os filhos, Dona Eli, os guri, tudo certinho? Todo mundo em paz, graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Hermes, o nosso telespectador, o Cristiano dos Santos, ele mandou para a gente essa sugestão. E então, para que a gente não fique só por uma definição etimológica do que é o ecumenismo, fala para a gente o que é o ecumenismo. Ok. Defina para a gente, né? Não só conceitua, mas definir para a gente. Dentro daquilo que nós temos de definição brasileira de ecumenismo, nós vamos ter, vai ser, no Aurélio mesmo, vai ser a tendência ou o esforço de aproximação das fés, daqueles que professam a fé cristã. Então você vai ter esse esforço, inclusive, dentro. Então nós teremos ali a igreja ortodoxa, a católica, a igreja evangélica, é o esforço de aproximação dessas fés. Mas dentro destas igrejas também existe o esforço. Por exemplo, você vai pegar alguns congressos católicos, vão ser chamados de congressos ecumênicos, ou seja, são aqueles congressos que chamam várias dioceses, vários bispos, e você tem o esforço ecumênico dentro da igreja evangélica, ou seja, é aquele esforço de se aproximar em respeito, dividir o mesmo espaço, o mesmo ambiente, por exemplo, no presbiteriano, um batista, de um assembleiano, isso também seria. Hoje, no popular, se abriu um pouco mais, então você vai ter o esforço para estar ali um espírita, um budista, então tudo isso o pessoal vai tratar como ecumenismo. Mas no dicionário, no original, assim, naquilo que nós tomamos para o Brasil, é o esforço de aproximação das fés cristãs. Agora, esforço de aproximação ou convivência vai diferenciar do que é sincretismo. Então, por exemplo, eu tenho um esforço de estar junto no mesmo culto ou na mesma reunião que uma pessoa. Não quer dizer que eu tenho que pensar a mesma coisa que você. A partir do momento que eu compartilho a mesma ideia, a mesma fé que você, da mesma maneira, eu ou estou na sua fé ou estou sendo sincrético. Que essa, vamos dizer assim, essa fusão ali desses dois modos de pensar para um só. Exatamente. É esse sincretismo. Exatamente. O ecumenismo é o esforço, então, para a união, a boa convivência, vamos dizer, entre as formas religiosas que existem. Exatamente. A grosso modo. Há de se diferenciar também o que é sincretismo do que é contextualização. Então fala pra gente, vamos aproveitar essa aula aí que a gente está recebendo aqui. A contextualização, ela vai centralizar Cristo e ela vai manter intacto todos os dogmas da fé evangélica, ou seja, você vai pegar o dogma evangélico, Jesus Cristo como 100% Deus, 100% homem, o seu nascimento virginal, a sua morte na cruz. Então você vai ter aquilo que é sincretismo, que é quando duas religiões se encontram e uma vê na outra uma forma de se mesclar ali. Então você vai ter, por exemplo, em algum aspecto ali da fé cristã, a religião romana que tinha a lembrança de seus ancestrais através de estátuas, sendo misturada com o cristianismo e isso influenciando de alguma forma na Igreja Católica. Então a gente vai chamar isso de um movimento sincrético, ou seja, você feriu ou saiu de algum dos pilares da fé evangélica. Agora, pastor, também tem aí o que a gente, para ampliar essas definições aí, a gente também fala desse pluralismo, né? Que é aí que vai entrar também essa parte mais do sincretismo também, né? Exato. A questão da pluralidade vai exatamente quando as coisas se misturam. Por exemplo, você tem Paulo em Atenas, dividir o mesmo ambiente ou usar um formato não significa necessariamente sincretismo. Paulo em Atenas, ele utiliza as mesmas pedras de pregação dos filósofos, ele cita inclusive poetas gregos ali, ele usa aquela imagem do Deus desconhecido, mas nós notamos que Paulo ele traz confronto, não confronto da opinião, que também é algo que a gente tem que diferenciar. Quem vai trazer o confronto é o próprio Evangelho. Jesus Cristo falou, olha, eu não vim para que tenhamos para paz. Vai ter guerra, dentro da casa vai ter aquele que pensa diferente, eles vão estar divididos ali. Agora,
Paulo ele traz esse confronto, que ele fala, olha, esse daqui é o Deus desconhecido, porém, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele não precisa de uma oferenda humana, ou seja, ao mesmo tempo que ele usa ali, ele cita um poeta, ele traz o confronto também, que é diferente do sincretismo. O sincretismo ele vai se curvando para aquilo que a pessoa quer, tentando ganhar o coração dela através de sendo um chapa, sendo um amigo, e você acaba misturando as coisas. E até mesmo vamos dizer assim, uma condescendência ali com aquilo que o outro crê, uma forma, vamos ver, até mística, vamos dizer, de uma expressão de fé, se aceita aquilo ali só para, vamos dizer assim, para se manter bem na fita. Mas não tem o confronto, que é o que o próprio Evangelho diz, né, que nos traz, como você exemplifica aí, né? Exatamente. Muitas vezes é o medo da rejeição. O pregador do Evangelho ele tem que entender que muitas vezes o fruto de uma mensagem bem pregada, bem apresentada, vai ser exatamente a rejeição. Opa, peraí, eu entendi esse Jesus, tem coisas maravilhosas nele, mas tem coisas aqui que são pesadas. Em determinado momento do ministério de Jesus, a pregação foi tão pesada que muitos discípulos foram embora. E aí ele vira para aqueles 12 que permanecem e fala assim, vocês não vão? E aí João diz, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas o confronto existiu, ou seja, agora temos de diferenciar o que é opinião. Então tem coisas que elas não estão como pilar. Então, por exemplo, eu não posso rejeitar meu irmão presbiteriano porque ele tem uma forma de batismo. Ele professa o batismo, ele entende o batismo, ele entende a água, ele entende a morte e a ressurreição, todo esse simbolismo, o arrependimento. Mas o formato que ele está usando é diferente. Agora eu vou rejeitar essa pessoa porque ela usa um formato diferente. Não, isso daí não deve ocorrer nunca. Aí, por exemplo, quando você fala aí até desse ponto aí de rejeição mesmo de Jesus no seu ministério, é até um termo aí polêmico, controverso, que é o divórcio. Ali ele estabeleceu ali um bom parâmetro ali, uma baliza muito especial, onde até os discípulos já começaram a se esquivar dizendo, olha, então não convém casar, como se assim, optando pelo que é mais fácil ali, né? E como se aceitasse tudo que os outros também fizessem para não ficar mal. Porque ele estava sendo interrogado, estava sendo ali inquirido ali pelos fariseus, né? Exatamente. Na verdade, era uma pegadinha deles para tentar fazer ele tropeçar na lei de Moisés, na própria lei de Moisés. Mas hoje nós tropeçamos muitas vezes querer agradar não os fariseus, mas as ovelhas. E nem sempre vai ser possível agradar as ovelhas. Ou seja, a contextualização ela é o esforço de nós tirarmos empecilhos estéticos que são desnecessários. Por exemplo, você chega numa cultura, eu fui missionário de campo muitos anos, então você chega numa cultura que ali uma edificação quadrada significa morte. Cemitério, e eu vou construir minha igreja quadrada, é desnecessário. Eu posso me construir minha igreja redonda, triangular, não importa. E tal, até para não ferir as pessoas. Exatamente. Aí já entra naquele outro lado que Paulo também fala. Olha, fiz-me de louco para com os loucos. Exatamente. A fim de ganhar os loucos. Mas não quer dizer que fez loucura. Isso, agora é interessante que Paulo fala assim, eu me fiz, mas em nenhum momento eu fiz de Cristo louco para ganhar os loucos. Eu fiz de Cristo meio desse jeito para ganhar os outros. Meio bobo, meio não. doido. Ele está falando dele, ele está falando assim, olha, a forma que eu vou me humilhar, que eu vou me submeter, pouco importa diante da importância que é Jesus Cristo. E de anunciar essa pregação, exatamente, de levar esse confronto. Isso. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fez uma citação num dos seus livros, chama Ministério e Paixão. Eu acho que é esse mesmo o nome do livro. Ele teve uma situação que essa mexe muito comigo. Ele diz assim, o erro de muitos pregadores é que eles querem que todos, ao final da mensagem, saiam satisfeitos com eles, felizes com ele. Não. O desejável seria que as pessoas saíssem das reuniões tristes, porque confrontadas em si mesmas pelo Evangelho. Exato. O pregador, né, na Bíblia a gente teria a figura do profeta com que parece mais com o pregador de hoje.
O pregador, é claro que Deus ele pode trazer uma mensagem de conforto, uma mensagem motivacional. O pregador ele tem que se importar em trazer aquilo que é a mensagem de Deus. Se Deus ele naquele momento quer trazer algo motivacional, você vai trazer algo motivacional. Mas se Deus ele quer trazer o confronto, eu costumo dizer que contextualização, ou seja, você pregar, antes de você montar um sermão, você tem sempre que perder para a palavra de Deus. Um dia eu vi uma coisa muito interessante, um pregador falando assim, olha, Jesus disse, a Bíblia diz que que o mundo tereis aflições, mas também diz que ele vai dar vida e vida é abundância. Então é só uma questão de escolher, mas não é bem assim. Você vê como é que é uma questão semântica. Se eu mudar a ordem, eu já enfatizo outra coisa. Eu vou mudar a ordem da frase dele. Eu vou dizer assim, Jesus disse para que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Mas ele também disse que teríamos aflições. Ou seja, eu mudei a ordem e estou falando outra coisa. O pregador ele não tem que utilizar desse tipo de manipulação. Não é um supermercado a palavra de Deus que você pega. Não é uma barganha. A fé cristã, o pastor Márcio fala muito sobre isso, a fé cristã ela não é uma religião, ela é um relacionamento. O relacionamento começa na pregação a partir do momento que o pregador ele entende que ele tem que perder para Deus e falar o que Deus quer. E aí a gente vê, pastor, quando, por exemplo, a gente entende que a fé cristã é a única expressão religiosa que nos leva ao Deus que cultua por uma experiência. Exato. As demais, normalmente por adesão. Exato. Evangelismo não é você simplesmente falar sobre Jesus, é você apresentar Jesus vivo, presente. Por isso que ele fala, ser-me-eis testemunhas. Ele não fala assim, simplesmente você vai testemunhar sobre mim. Você vai ser testemunha ao meu lado, você vai me seguir para onde eu for. E o termo próprio cristão significa um pequeno Cristo. Um pequeno Cristo. Então exatamente. Você leva esse modo de viver no seu dia a dia. Aí eu quero colocar uma pimentinha aqui nessa história. Alguns anos aí atrás, o outro Papa que tinha aí a Igreja Católica, o Ratzinger, né, o Bento XVI, ele disse que a única expressão religiosa, a única religião, a religião verdadeira era o catolicismo e as demais não eram e que não existia, na opinião dele, não existia esse ecumenismo. Como nós entendemos que a fé cristã não é uma religião, quem quiser ficar com a religião, que fique com a religião. A religião simples e pura e imaculada, como Tiago diz, é ajudar o órfão, a viúva, e mesmo nós ajudando órfãos e viúvas, a gente não vai ser salvo. Então, quem quiser ficar com a religião, quem quiser tomar posse da religião que seja verdadeira, tome posse da religião verdadeira. O crente, o cristão verdadeiro, ele tem que entender que ele tem que tomar posse de um relacionamento. Um relacionamento. E ele deixar que os outros julgamentos sejam feitos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E hoje, por exemplo, ainda dentro dessa questão assim do ecumenismo, mas aí eu quero ali pormenorizar a questão de símbolos. Como você vê hoje a fé cristã com esta até forma sincrética de adotar determinados símbolos? Nós temos que ver uma relação de forma e significado. Na antropologia missionária nós tratamos assim, dessa forma, forma e significado. Aquele que utiliza de símbolos diferentes, ele tem que ver o que aquela forma ela está trazendo. Então, por exemplo, eu pego a ceia do Senhor. A Santa Ceia, ela é o pão e o vinho originalmente. Por que o pão e o vinho? O pão e o vinho não é simplesmente pelo trigo e pela uva. O pão e o vinho é simbolizando o corpo e o sangue. Então, por exemplo, você tem missionários na Amazônia... Nominado até pelo próprio Senhor. Exatamente. Você tem missionários na Amazônia que o índio não vai compreender, porque não existe na cultura dele o que é pão e o que é vinho, e ele vai usar a mandioca e ele vai usar uma bebida local. Eu me lembro de uma história, me permita aqui, eu acho curiosa essa história, pastor, de um missionário que ele foi para uma determinada tribo e nessa determinada tribo, ali, tudo, a subsistência deles, assim, de um modo bem grande, era estabelecida pela banana. Então, aquele missionário falando, olha, Jesus é o pão do céu, Jesus é o pão do céu, Jesus é o pão do céu. E aqueles nativos ali, eles olhavam, tipo assim, com aquela cara, beleza, tá bom. Até que um dia ele entendeu e ele falou assim, olha,
Jesus é a banana que desceu dos céus. Exato. Entenderam a Exato. mensagem. Então você não negociou Cristo. Por que você não negociou Cristo quando eu digo para o indígena, Jesus é a mandioca que desceu Aí do você céu? falou da forma. Exatamente. Porque o significado, o que Jesus está querendo dizer? Que esse pão é vida. Da mesma forma ele está querendo dizer o seguinte, isso daqui é um corpo, isso daqui é o sangue. Seria errado se eu usasse, por exemplo, duas formas sólidas. Porque eu não posso simbolizar o sangue por uma forma sólida. Eu Claro. não posso pegar a mandioca e a banana. Mas se eu pego e mantenho o significado, este é o corpo e este é o sangue. Agora, um cuidado que nós devemos ter ao utilizar símbolos ou formas que já existem na cultura é exatamente o que elas já trazem de significado. Porque eu estou pegando um indígena aqui com a mandioca, mas a mandioca ela é vida. A mandioca ela é corpo. Então eu não tenho problema de utilizar essa forma. Por exemplo, alguns missionários utilizam a palavra Alá, Alá, para Deus no mundo muçulmano. Sim. Tem que se ter o cuidado do que nessa cultura... Até pela tradução etimológica. Exatamente, mas tem que se ter cuidado do que nessa cultura essa palavra Alá já carrega. Porque o nosso Deus é um Deus que tudo sofre, tudo crê, se relaciona, se entrega, se apresenta. E nas demais religiões Deus não se apresenta, Ele é buscado, Ele é alcançado. E mesmo assim, em um tempo. Em um tempo. Não no presente. Exatamente, em um tempo ele foi alcançado. O nosso Deus é um Deus de autorrevelação. Sim. Então, quando nós usamos essa palavra, o que traz essa palavra lá para eles? É um Senhor, só Senhor. Ele não se relaciona, ele não é pai. Então, talvez você possa estar importando esse significado para aquilo que nós queremos. Apesar que nós temos, claro, na Bíblia também exemplos de formas que ganham outros significados. A cruz, a própria Páscoa ganha outro significado. Sim. Mas isso tem que ser feito com muito cuidado. Tem que ser. Aí é onde que vem o quê? Trazendo, talvez, esses símbolos na sua forma, mas não desprezando o seu valor. Para que aqui no valor se estabeleça um verdadeiro confronto, né? Ou pelo menos a didática, Exatamente. Vamos dizer assim, daquilo que quer mostrar. Aí eu pergunto também, pastor, hoje, por exemplo, quando a palavra de Deus nos diz a respeito de um posicionamento do próprio cristão. O apóstolo Paulo fala, olha, com determinadas pessoas você não deve nem comer. Em outro momento ele diz em Coríntios, fala assim, olha, não vos ponhais em julgo desigual com o incrédulo. Está falando ali de uma postura, não é? Nós temos que observar que os textos que geralmente falam de exclusão ou falam de evitar são pessoas que estão no meio da igreja, se dizendo e se passando como cristãos. Então existe... Até, só para não perder, porque um dos textos que normalmente as pessoas o veem e fazem uma interpretação até, vamos dizer, equivocada, é sobre o texto quando Paulo fala, ó, não imponhais as mãos precipitadamente. Essa imposição de mão não é só o estender a mão assim, ó, eu ponho a mão aqui na cabeça do pastor. De forma nenhuma. Não, não é isso. Esse impor as mãos diz respeito a uma ordenação, Exatamente. a um cargo, a um serviço ou a um encargo ministerial. Né? Exatamente. Às vezes nós importamos coisas das culturas, de culturas que são chamadas culturas mágicas. Por exemplo, a cultura africana é uma cultura, não é que a magia exista de fato, mas é como eles enxergam. Mística. De forma mística. Então, às vezes, a gente acredita que realmente eu estou dando uma cobertura espiritual, estou transferindo e recebendo coisas de uma forma enérgica. Isso não existe. O que nós estamos falando ali... O pastor Márcio fala muito, dá a mão ali, mas não quer dizer que você vai dar a mão para o seu irmão, você está passando uma energia positiva de forma nenhuma. É um simbolismo de algo. Agora... Significa união, tem um significado. Exatamente. Da mesma forma que nós falamos assim, existe uma cobertura sobre determinado crente, é exatamente essa questão de respaldo. Ou seja, Paulo está falando, quando você estende sua mão, você respalda. Você está dizendo para todos aqueles crentes, ouçam ele é uma referência para você. Então é um cuidado que tem que se ter ao estender essa mão e apresentar essas pessoas como líderes dentro da igreja. Mas aí você estava falando sobre essa forma até excludente de algumas pessoas, é de pessoas do meio que têm o seu comportamento, vamos dizer assim, reprovável? Isso, exatamente, porque o não cristão, inclusive Paulo fala isso de forma clara, eu não me refiro àqueles que estão no mundo, aqueles que estão no mundo, vocês não foram retirados do mundo, vocês têm que influenciar eles. Vocês vão sentar com eles lá e eles vão falar sobre outras coisas que tem nada a ver. E a partir do momento que você tiver entrado, você vai entrar com Cristo. Agora, ele está falando daqueles que estão no meio da igreja,
corrompendo a igreja, destruindo a igreja, estes têm que ser afastados. O contexto da ceia do Senhor, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios, ele está confrontando exatamente esse tipo de ação. Exatamente, confrontando esse tipo de ação. Agora, claro que existem protocolos cristãos, muitas vezes se despreza o protocolo cristão. Olha, você está lá no culto, eu já ouvi histórias assim em algumas igrejas, de repente o pastor chama lá na frente alguém e exorta a pessoa na frente de todo mundo. Tem um protocolo. Sim, não, você vai chamar a pessoa em privado, você vai chamar a pessoa com testemunhas, depois você leva à igreja, talvez ao grupo, o corpo de liderança. E por fim, sendo algo muito crítico, aí Paulo ele vai chegar a essa orientação. Imagina hoje, por exemplo, em Lagoinha, que alguns de seus cultos têm um televisionamento aí para o mundo inteiro. Imagina se hoje, logo mais no culto da família, né, que já você é o nosso convidado, transmitido pela Rede Sul, eu vou lá e chamo o irmão, ó, esse irmão aqui, ele cometeu o adultério aqui, então nós estamos excomungando. Exatamente. Gente, eu tô, ao invés de tratar, eu tô ali sentenciando a pessoa, matando, né? Você está matando ela, no mínimo você vai perder essa pessoa. Então isso não deve ocorrer de forma nenhuma. Tem os protocolos, são bíblicos. E também a gente tem que considerar aí também, até por uma questão natural, ética. Também, né, pastor? Ético. Eu não vou nem entrar no aspecto que hoje também pode rolar até um processo, né? mas biblicamente, a Bíblia é mais importante do que qualquer processo ou qualquer perda, dano material. Siga a Bíblia. O que a Bíblia diz, como você deve. E outra coisa, muitas vezes a pessoa está julgando pecado aquilo que ela pensa que é pecado. Então você também, antes de confrontar aquela pessoa, você que é líder, é um pastor, perca para a Bíblia, vai pesquisar na Bíblia antes o que a Bíblia diz a respeito desse tema, que você está dizendo uma coisa, pensando algo, às vezes é algo religioso, algo ali da congregação. É aquilo que faz parte da natureza humana, até talvez hedonista, narcisista, de nós julgamos os outros pelas ações e a nós mesmos pelas intenções. Exatamente. Por que não fazer o contrário? Ou pelo menos entender a intenção, o contexto, a história. Cada um tem a sua história. Exato. De repente uma denominação tem algo muito peculiar, pastor pode chamar, olha, aqui nós pensamos assim. Mas a definição de pecado por ser a forma mais fácil de se tratar, a exclusão por ser a forma mais fácil de se resolver, nunca. É o ensino. É o ensino, sempre o ensino. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.